Olá, pessoal, tudo bem? Tô aqui curiosa para saber quem vai ser a última estrela da última semana do Novembro Laranja 2023, a 18ª edição. Dá para imaginar isso? Como o tempo voa? Parece que foi ontem que começou o Novembro Laranja, a gente já tá com 18 edições. Parece um filho, aliás, é um filho do coração, né? Que a gente fala aqui, ó, que nem os filhos de vida real, que quando chega com 18 anos, ó, vai pro mundo, né? E dentro do crescimento lento e gradativo do Novembro Laranja ao longo das edições dos anos passados, esse ano fez um boom. O Novembro Laranja começa aqui no nosso Instagram, ele espalha para vários outros Instagrams e algumas pessoas, principalmente os profissionais de cidades menores, fazem ações locais, seja de atendimento, de divulgação em praças, parques, em escolas. Esse ano rolou divulgação em escola, show de bola. E à medida que as pessoas vão fazendo essas divulgações nos seus devidos lugares e vão me marcando, aí eu vou ficando consciente de que, de fato, esse filho do coração cresceu, né? E esse é um prazer para qualquer mãe, né? Ver que a coisa tá indo, porque muita gente acaba dando suporte. E este ano, em particular, a gente teve aí a bênção de contar com o apoio de várias personalidades, porque vocês sabem, né? As pessoas comuns são muito importantes, mas as personalidades acabam fazendo uma onda de propagação muito mais intensa numa única postada, né? Então, eu aproveito essa última semana que a gente está entrando do Novembro Laranja para agradecer Padre Fábio de Mello, Mariana Ferrão, o Fernando Rocha, a Isabela Camargo, a Glória Vanik, a doutora Ana Escobar, a doutora Renata de Nóbrega, personalidades aí, seja do mundo da medicina, do jornalismo, né? Que basta um post e milhares de pessoas ficam sabendo. Então, a gratidão por essas pessoas terem aceitado participar e, acima de tudo, gente como a gente, médicos, fonos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, pessoas da população, nossos seguidores que vestiram laranja, tiraram foto, botaram a hashtag Novembro Laranja. Essa foi uma massa de pessoas que acabou ajudando também a campanha. Então, assim, meu agradecimento do fundo do coração. E hoje, como eu tinha anunciado, é live com estrela, né? Então vamos ver quem vai ser a estrela de hoje. Lembra também que eu já tinha postado, quem sentir no coração que hoje é meu dia de falar, eu quero compartilhar a minha história de dor, de sofrimento, de falta de entendimento, de estar perdido ou perdida nesse mundo do zumbido. Rola lá esse chat lá pra cima, clica no pedir para participar. Aí daí você divide a tela aqui comigo e conta essa história. Lembrando que a estrela do dia não é alguém que já tá brilhando como as estrelas brilham. E sim, a estrela é alguém que justamente deixou seu brilho apagar por coisas da vida. E às vezes o zumbido tá numa dessas coisas da vida. E a gente tá aqui em grupo. Só sou a porta-voz do grupo, mas estamos em grupo para tentar ajudar essa estrela a recuperar o brilho, tá? Então, se sentiu no coração aí que hoje é seu dia, clica lá e já já a gente começa. Então, hoje já deixei passar muito aqui, não vou voltar para cumprimentar todo mundo, mas enquanto a gente vai para um esquenta, eu fico à disposição para responder perguntas. A Rose tá falando aqui, que eu falei, parece que foi ontem que o Novembro Laranja nasceu, né? Enfim, e ela falou, parece que foi ontem que começou o meu zumbido, é isso aí. E agora já tem quanto tempo, né, Rose? Já passou um monte. Boa tarde, doutora Tani, boa tarde a todos. É isso aí, queridos. Enquanto vocês estão se cumprimentando e me cumprimentando, eu só agradeço a presença de vocês em mais um domingo, né? Vamos tentar fazer aqui o nosso melhor trabalho. Lembrando, quem quiser se candidata para falar. Se ninguém quiser, a gente vai aqui nas dúvidas. Vamos lá, quem mais aqui? Deixa eu só rodar o que já foi escrito. Os cumprimentos, as estrelas chegando aqui. É isso. Então, já rodei todo mundo aqui.
9 meses com esse abençoado zumbido, Eliane Cirilo. Abençoado zumbido, conta mais aí. Isso me fez lembrar, enquanto você vai escrevendo aí, isso me fez lembrar, Eliane Cirilo, né? Que tem um mestre do zumbido ali, um otorrino, que já se aposentou em Londres, né? Ele morava em Londres, ele se aposentou, foi pro interior. E ele contava nos congressos que ele foi convidado para dar uma aula, uma das várias aulas que ele dava ao redor do mundo, na Índia, né? E ele ficou surpreso de ver que lá na Índia, mesmo tendo tanto zumbido quanto tem em outros lugares do mundo, lá eles tinham uma peculiaridade. Os hindus achavam que quem tinha zumbido era abençoado, e você me fez lembrar essa história. Ou seja, o que ele constatou é que apesar da frequência do zumbido ser alta, como é em vários lugares, o incômodo é menor por causa do significado. E com isso, com esse exemplo, ele provava um ponto que ele já vinha falando antes, que muito do sofrimento do zumbido não é a existência em si do zumbido, mas sim o que a gente agrega, o que a gente conecta, o que a gente faz as nossas redes neuronais trabalharem contra a gente quando conecta o zumbido com algum peso, principalmente se ele não tiver este peso. Tá? Então, exemplos, pessoas que têm zumbido e acham que vão ter Alzheimer, pessoas que têm ou qualquer outro tipo de demência, pessoas que têm zumbido e acham que vão ficar surdas por causa do zumbido, pessoas que têm zumbido e acham que vão ficar incapacitadas ao longo da vida, como se não conseguissem suportar a presença dele. E tudo isso, num primeiro momento, pode muito bem ser uma crença, né? Então o Jonathan Hazel, que é esse inglês, junto com Paweł Jastrzębów, que é um polonês que se naturalizou americano, e, né, os dois divulgaram à beça o modelo neurofisiológico do zumbido e a Tinnitus Retraining Therapy, né? Então fica aí, Eliane Cirilo, uma história por sua conta. O seu foi súbito. Outra coisa, zumbido súbito. Fui dormir bem, acordei com um zumbido. Gente, ele detona a vida das pessoas. Primeiro que zumbido dificilmente vem sozinho. Geralmente ele tem os acompanhantes. A gente fala quadrilha do ouvido, né? Zumbido vem ou com perda de audição, ou com o ouvido tampado, ou com tontura, ou com incômodo com sons, ou outros sintomas fora do ouvido, né? Primeiro que ele nunca vem sozinho, zumbido súbito. Segundo, que ele é uma emergência, assim como tampar o ouvido, ficar surdo, é uma emergência dentro da otorrinolaringologia, a gente sempre precisa ver se o zumbido súbito faz parte da surdez súbita. Surdez súbita é um apagão do ouvido, e muitas vezes o primeiro sintoma é zumbido. É que nem o apagão no coração, que é o infarto. É que nem o apagão aqui no cérebro, que é o AVC ou o derrame, tá? Então, o zumbido súbito é uma emergência. A pessoa deve se dirigir a um atendimento o quanto antes, tá? E terceiro, porque tudo que acontece, da noite pro dia, pega a gente de calça curta. E a gente não tem, às vezes, estrutura, nem física, nem emocional, para acomodar uma novidade, né, desse porte. É diferente do zumbido que vem aos pouquinhos e às vezes vai dando tempo pra gente se adaptar, né? Enfim, então eu entendo, com certeza eu entendo. Que interessante, né? Que bom. Isso, o zumbido não costuma ser inimigo. Ele não, mas ele é sim um sinal de alerta. Sabe qual é a imagem que eu tenho? Eu que adorava os filmes antigos ali daqueles castelos, com aquelas pontes elevadiças, né? Que abre e fecha. Eu tenho muito essa ideia de que o nosso corpo é como se fosse um castelo. Teoricamente, ele é uma fortaleza, rei e rainha estão lá dentro, né? E o zumbido é como se fosse aquele corneteiro, vou deixar com esse nome, porque eu não lembro do nome oficial, que tá avisando que tá rolando agressão. Então, é o momento que você fecha a porta, levanta a ponte, para você não deixar os agressores do seu ouvido, né, do seu castelo, do seu templo, chegarem e continuarem no seu corpo. Porque uma vez que o invasor entra, o inimigo entra, ele só vai fazer estrago,
né? Então, o zumbido não é quem tá agredindo, o zumbido é quem tá avisando. É lógico que é chato, mas se a gente faz um erro de julgamento que crucifica quem tá avisando que tem um inimigo, é horrível. Então a ideia que a gente faz hoje é: zumbido é sinal de alerta. Não é ele que é o inimigo. Ele é o que enche o saco cornetando no seu ouvido para você prestar atenção em algo ou dentro do seu corpo ou de fora para dentro que de fato está querendo invadir o seu castelo. Né? Então acho que é uma conotação bem diferente para a gente pensar. A Celibela, que já é, né, é frequentadora aqui antiga do grupo de apoio, já se acostumou e já teve o benefício de fazer essa ressignificação do zumbido. Ó, aqui, gente, não tá aparecendo para mim ninguém que hoje está interessado em compartilhar a história. Tá? E tá tudo bem. Então a gente vai em frente aqui com as perguntas e respostas, que a gente vai na sintonia do que se apresenta, tá bom? Aqui, quem tá falando? Foram muitas tonturas e vômitos. Tá certo, então o zumbido súbito, junto com as tonturas e vômitos para fechar a história da Eliane. Entendi. E com perda total. Ok. Então, olha só, ela tá sendo um exemplo do que a gente falou. Zumbido dificilmente vem sozinho. Então, zumbido, perda total de audição, tonturas e vômitos, né? Um exemplo da quadrilha do ouvido se apresentando. E aí, com 4 coisas, tonturas e vômitos e perda auditiva total e o zumbido, o que acontece? Com 4 problemas, as pessoas vêm pra gente e culpam o zumbido. Por isso, tudo, tá? Culpam o zumbido, por isso, tudo. Só que tem um outro agressor que é o responsável pelos 4. E por que a gente fica culpando o zumbido por tudo? Não dá para entender. Não dá para entender. Mas, Eliane, que ótimo que você está aqui se expondo para a gente poder mostrar para muitas pessoas que, ó, a gente, quando culpa o zumbido, a gente não está olhando isso daqui que está causando essa coleção de sintomas. Essa coleção no ouvido. Fora as outras coisas que pode ter ali de cabeça, de ATM, de pescoço, de digestão, de hormônios, que são todos os vizinhos do ouvido. Gente, ouvido é o órgão da conexão. Conecta com tudo. Incrível, incrível. É por isso que eu sou apaixonado. O ouvido tem ninguém morre do ouvido, mas o ouvido criou uma dimensão para mim à medida que a gente foi entendendo as conexões que ele faz e como ele é o porta-voz de notícias, né? Às vezes ruins da vizinhança, que a vizinhança está sendo agredida e quem vai te avisar é o zumbido, né? Tamanha conectividade que ele tem com outras áreas, não necessariamente auditivas, tá? Então, enfim, vão ficando com isso porque bateu aqui numa pessoa que é apaixonada por ouvido. Vou falar com brilho no olho, porque eu adoro essas histórias. Alguém tem zumbido por perda auditiva leve e teve melhora? Fica essa pergunta aqui no grupo, né? Embora a gente saiba que grupo de apoio, lembra, GANS é Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido, tá? Então, grupo de apoio, em geral, é um lugar para as pessoas, ainda mais de domingo, né? É um lugar para as pessoas as pessoas que se incomodam assistirem. Então eu vou deixar a pergunta aqui, mas eu acho menos provável. Agora, na vida real, Cris MDPB, a ideia é que sim, você pode melhorar do zumbido com qualquer nível de perda auditiva. Tá? Inclusive é mais frequente ter zumbido com perda auditiva leve do que com perda auditiva profunda, tá? Mas sim, é possível. A perda leve pode não melhorar. Por quê? A perda, em geral, representa células auditivas que morreram. Elas deixaram de trabalhar não porque elas estão doentes, elas morreram. E daí elas não voltam mais a trabalhar. Mas o zumbido reflete células vizinhas, em geral, na margem dessa lesão, que começam a trabalhar num ritmo mais acelerado. Então, a hiperatividade que se cria, que é o zumbido, por causa de uma região que não trabalha bem. Ou seja, o zumbido é consequência de perda, trocando em miúdos. Furo da manchete. Tá? Então, a ideia é, a perda pode continuar, mas aquele ritmo acelerado
pode diminuir ou zerar. Zerar ainda é mais raro, mas lembra, a gente já falou em várias lives que a gente fez 3 publicações de 2020 para cá de pessoas que se curaram do zumbido. Nessas publicações, tem uma delas, dos 80 casos, que tinha gente desde os 9 aninhos de idade, tá? Uma menina de 9 anos que teve zumbido por coqueluche, ficou com uma perda moderada, aparelho auditivo, 9 aninhos na escola com aparelho auditivo, ficou com zumbido 1 ano e ele sumiu. Até um paciente de 89 anos que continuou com perda de audição, né? Porque quem que não tem perda com 89 anos, né? Aliás, depois dos 55, 60, normalmente a maioria das pessoas já tem alguma perda, mas deixou de ter zumbido. Então, hoje a gente entende, por causa dessa pesquisa, que a perda não é um impeditivo para ter cura do zumbido. Mas como a perda é a principal causa, e ela continua, em geral ela continua, provavelmente é por isso que nem todo mundo se cura. A perda pode sustentar a presença do zumbido, mas como a gente já falou, exceções existem e sim, tem casos de cura mesmo com perda, tá? Eu quero compartilhar a minha. Daniele Linhares Fono, que delícia. Então, peraí, como você não clicou aqui, deixa eu ver se eu consigo te buscar. Deixa eu ver se eu consigo te buscar, peraí. Daniele, peraí, vou digitando aqui, Daniele. Não tá aqui, Daniele Linhares Fono. Se você, Dani, peraí, calma que é tanizada aqui, que eu não pus o i. Daniele Linhares Fono, cadê você, querida? Aqui, tá aqui, tô te mandando. Vamos ver se a Daniele Linhares Menegoto Pono, ainda por cima, aparece aqui para compartilhar. Bem-vinda, querida. Tá me vendo e ouvindo? Tô lhe vendo e ouvindo. Ai, que Boa delícia tarde. essa. Ops, deixa eu me mudar aqui. Que delícia essa vontade aí de compartilhar a história. Quero saber, quero saber. Eu sou fonoaudióloga. O meu zumbido iniciou em 2017, após digamos, um período de bastante estresse psicológico, bastante preocupação, bastante chateação, um período bem Daqueles, né? tenso, né? Bem Daqueles que tenso. besteira pouco é bobagem, né? Exatamente. E eu não tenho perda de audição, né? Meus exames auditivos, eles dão dentro dos limiares de normalidade. E eu entrei no seu grupo e sou acompanhada, e eu sempre estou recebendo um retorno de vocês, né? Esse aqui. Sim, eu não sei se nesse grupo só, sim, nesse sim, eu tenho certeza, mas também tem sempre alguém que está me passando mensagem, está sempre perguntando E-mail, como é pode que eu ser? tô, Entendi. e-mail também. Entendi. Então, No assim, mailing, tá. sim. Então, assim, eu comecei a diminuir o doce, né? Tirar o doce na época. E comecei também a fazer um trabalho tanto espiritual quanto psicológico, para mim conseguir sair daquela fase, sabe, daquela fase tensa, vamos usar assim essa frase, né? E o meu zumbido, ele foi ficando. Ele já era desde o início intermitente, mas ele estava tendo uma evolução, e depois eu vi que ele começou a diminuir. Diminuir, diminuir. Hoje, meu Deus, raramente eu escuto, acho que faz meses que eu não Que, escuto mais. que E assim, eu queria, delícia! né, divulgar essa experiência, eu queria divulgar o trabalho de vocês para quem está nos ouvindo. Eu queria agradecer, né? E assim, eu sou fonoaudióloga e eu trabalho na área de audiologia, né? Então isso para mim na época foi bem preocupante, porque eu fiquei pensando, poxa, como é que eu vou conseguir fazer exames das pessoas? Como é que eu vou conseguir tratar as pessoas, né? Assim, tratar
quero dizer assim, atender, né? Fazer uma audiometria. Então, assim, foi bem difícil para mim na época. Mas o que eu quero dizer é que ninguém desista, né? Que todos tenham fé, que todos sejam perseverantes, que todos sejam disciplinados, que procurem realmente seguir o que é orientado e que tudo fica bem no final. Que fofa! Que delícia ouvir isso! Muito bom, muito bom. E me conta uma coisa, vamos aproveitar, já que você se candidatou, vamos ver outras coisas que podem identificar com quem está nos ouvindo aqui. Então, é muito comum, Dani, as pessoas chegarem para mim e quando eu tô com zumbido, e eu pergunto, com o que você associou? Pensando o quê? Cada um é rei ou rainha da vida que leva. Cada um conhece os detalhes da vida, o que aconteceu e mais ou menos conhece como o corpo reage, né? Tem gente que, olha, quando fica triste ou chateado, puta da vida, fica com dor de estômago, fica com enxaqueca, fica não sei o quê. Então, Sim. normalmente as pessoas conhecem como o corpo reage aos estresses da vida. Então, quando eu pergunto para as pessoas com o que você associa? Dani, hoje eu vou te dizer que uns 90% delas associam com alguma fase difícil. Do jeitinho que você está falando. E por quê? Eu sou uma super pessoa para reconhecer que fases difíceis causam zumbido, porque já contei a minha história 1502 vezes, né? O meu zumbido foi quando minha mãe morreu lá há 24 anos atrás. Mas apesar de eu acreditar, né, assim, para mim faz muito sentido, porque eu vivenciei na pele, quando a gente sai vasculhando, né, com aquela lente de contato aqui, procurando coisa, procurando pelo em ovo, muitas das vezes que a pessoa auto-atribui o zumbido a uma fase difícil, tem coisa física na jogada também. Né? Então, tem às vezes desbalanço de hormônios, desbalanço de exames de sangue, na parte da glicemia, do colesterol, da hemoglobina glicada, das vitaminas, dos minerais. Ou seja, existe uma bagunça física acontecendo e quando a gente às vezes arruma bagunça física, mesmo que os dilemas continuem, o zumbido pode melhorar. Né? Então, eu estou puxando isso pelo seu relato. Mas eu tenho uma colocação. Coloca. Teve uma disfunção em termos de peso, né? E também em parte hormonal e... Não, acredito que a hormonal ela veio até depois. Quando ele surgiu não tinha ainda, mas depois veio a questão de exames laboratoriais, apresentando ali um colesterol subindo, sabe? E eu busquei muito na época, eu fiz essa lupa, como você falou, né? Fui buscar, fui olhar comigo mesma, lógico, e com profissionais, né? E o que eu tive a mais do que eu vivenciei em termos de período difícil foi isso, colesterol subindo e peso, né? Aí Perfeito. depois que ele estava... que eu já tinha percebido, já estava sendo acompanhado por vocês, veio mais na frente a questão hormonal. Perfeito. Ô Dani, se você voltar no tempo, você consegue reconhecer o que pode ter vindo antes? Você acha que você foi entrando numa fase difícil e de repente foi comendo mais e os exames de sangue foram alterando? Ou você acha que primeiro os exames de sangue foram alterando, mesmo que minimamente, e depois você foi ficando pior? Você consegue, mentalmente, da fase ruim, eu tô falando. Consigo, sim, a primeira opção. Primeiro você foi ficando ruim, depois os exames... Primeiro teve a fase difícil e daí veio o zumbido e daí vieram junto, né? Depois, consequentemente, foram vindos os exames, né? Os exames você só ficou sabendo quando você foi investigar. Mas os exames de sangue, a minha dúvida era essa, acho que eu não me expressei. Eu faço anualmente, eu acompanho. Perfeito, estava tudo bem antes da fase ruim. Sim. Estava. Perfeito. Sim. Porque hoje, acho que uma das primeiras coisas que a gente estudou lá como possibilidade de causa do zumbido, lá em 94, quando eu não sabia nada, mas eu fui vendo os pacientes falando, é esse rolo que tem entre o ouvido e o açúcar, né? Sim. A ingesta de doce. Só que o que acontece? Esse negócio estava sendo formatado na minha cabeça como um vilão
doce e ouvido. E com a pandemia, com todas essas pesquisas que vieram, por causa dos alimentos inflamatórios. Então, a Covid inflama a gente da cabeça até a unha do pé em termos de vasos sanguíneos. E os alimentos inflamam a gente nos mesmos vasos sanguíneos. Só que eles demoram anos para fazer o que a Covid faz em dias, né? Mas tudo acaba sendo, muita coisa acaba sendo resultante da inflamação de vasos sanguíneos. Por isso que uma das maneiras de tratar a Covid, mas na segunda metade da pandemia, foi virando tira os alimentos inflamatórios também. Sim. Né? Então, hoje, eu tenho muito essa ideia, puxando o gancho do colesterol, é o quarteto que a gente tem que prestar atenção nos exames de sangue. O colesterol, os triglicérides, mas também a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Hoje, qualquer um dos quatro, ou combinação desses quatro, podem sugerir que a pessoa está numa ingesta de carboidratos simples, né? Pães, massas, pizza, doce, tudo que é gostoso, a mais do que aquilo que o corpo que ela tem consegue metabolizar de uma maneira saudável. Então, se não consegue metabolizar de uma maneira saudável, vai sobrando bala perdida para outras partes do corpo. Então, é um raciocínio bem simplista, mas para mostrar uma coisa que a gente viu nessa pesquisa de cura. Quanta gente melhora ou eventualmente se cura mudando hábito alimentar, porque desinflama vaso sanguíneo. Então, a nossa meta com o paciente com zumbido é melhorar o ouvido. Mas, às vezes, eles chegam e falam, eu tô, mais desperto, proativo, eu tô sentindo que eu tô dando conta do meu dia, eu tô dormindo melhor. Então, a gente tem aqui mas benefícios. Isso também aconteceu. Aconteceu? Isso também aconteceu, doutora Tani. Sim, isso também aconteceu. A questão de estar mais disposta. Eu fiz a reeducação, né, alimentar, só para que as pessoas entendam. Eu ainda estou fazendo, né? Eu ainda estou nesse ritmo, até porque eu acho que a reeducação alimentar demora mais tempo, porque nós vivemos anos comendo de uma forma. E daí depois temos que mudar e não pode ser de uma hora para outra, tem que ser aos pouquinhos mesmo, né? E assim, fazer essa reeducação me ajudou muito, não só nessa questão do zumbido, mas em disponibilidade, em sono, né? E em vários outros itens, né, que eu observo no meu corpo. E eu concordo plenamente com tudo isso que você está expondo agora, nesse momento, e posso dizer que eu vivencio isso, né? Desde quando eu iniciei o acompanhamento com vocês. E assim, eu também queria aproveitar, porque eu falei para as pessoas não desistirem tudo, mas eu esqueci de uma coisa muito, muito importante. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você e a toda a sua equipe, porque o que vocês fazem não é mágica. Lógico que não é uma varinha de condão, não é mágica, mas o que vocês fazem é um trabalho excelente, um trabalho de segurar na mão, de puxar na mão, de levar, de orientar, de mostrar. E vocês acompanham até o final. Eu sou acompanhada até hoje, né? Então, eu ainda recebo as mensagens, Então, isso, gente, isso é muito bom, muito bom. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, a minha gratidão a você e a toda a sua equipe. Querida, que coisa muito gostosa, muito gostosa. Olha, a Paim Miolita aqui é a Iolita Paim, na verdade. Ela é estrela também do grupo de apoio. Aqui ela já deu o depoimento, se não me engano, foi em agosto do ano passado. Eu lembro que eu tinha pego uma gata no colo e sintonizamos com uma história de zumbido que tinha a ver com a gata. Foi muito interessante. Nunca vou esquecer da Iolita aqui. Ela está falando aqui que ela é prova disso. Iolita, fica meu convite. Se você sentir no coração agora, clica aqui ou me avisa que eu te chamo e você vem falar aqui junto com a Dani, tá? Dani, o que eu queria... Se você sentir no coração, não tem problema se o cabelo tiver assim, assado, a maquiagem, não sei o que, tá tudo Mas beleza. olha como é que eu tô. Nem me arrumei nem nada. Eu tava ouvindo, assistindo, aliás, e aí me deu vontade. E tô aqui, toda de cabelo desarrumado e tudo, mas tô É isso.
isso, seguir o fluxo e olha o que você está fazendo pelas pessoas, né, Dani? Que legal, fico muito contente. Sabe o que eu queria te perguntar, Dani? O seguinte, dentro do que você fazia de alimentação, o que que você teve que mudar? O que que você conseguiu? Vamos supor que você tenha sido orientada a fazer 10 coisas. O que que você de fato conseguiu dentro do seu tempo, dentro de digerir o que tem que fazer? Conta pra gente. Em termos de alimentação, eu consegui tirar o açúcar da minha vida. Agora, deixa eu explicar. Quando a gente fala tirar o açúcar, a gente sabe que tem vários e vários alimentos que têm o açúcar. Então, quando eu estou falando tirar o açúcar, eu quero deixar bem frisado de que o açúcar que eu estou falando é o quê? É o café sem açúcar, é o chá sem açúcar, é o suco sem açúcar, é diminuir sensivelmente doces do qual eu gostava e que eu comia bastante, docinhos de aniversário. Aí eu vou depois um pouco para as massas, né? Pães, massas em geral, tudo isso eu consegui modificar, tá? Existem ainda algumas coisas que eu como. Gente, eu não fui radical. Eu não, tipo, vou lá e vou cortar com a tesoura. Não. Eu diminuí sensivelmente, tá? E eu aproveitei tudo isso para aprender a comer quantidade menores. Realmente, como eu falei, foi uma reeducação. Eu ainda estou nela, né? Oi, tudo bom? Que bacana, Dani. Fico muito contente, né? Porque Oi. a gente mostra o lado real, né, para as pessoas. De fato, receber essa sentença do açúcar é muito pesado para algumas pessoas, porque se fosse leve para todo mundo, eu não tenho a menor dúvida que já tinha mais gente curada, né? Mas de fato, você está dando uma coisa muito linda, né? Muito natural, que é cada um precisa do seu tempo para fazer as mudanças e cada um vai fazer as mudanças que de fato se sentir preparado, né? E eu lembro aqui, eu puxo, acho que apropriadamente está me vindo na cabeça uma frase do Einstein, eu adoro as frases do Einstein, né? Sobre a definição de loucura. Definição de loucura é exatamente isso, você querer que algo de diferente aconteça com você fazendo tudo igual, do mesmo jeito, né? Então, às vezes, para um zumbido que tem um pé, né, ou dois pés ali no erro de metabolismo, querer cura, mantendo a alimentação ruim do jeito que estava, é como se fosse loucura, né? Então, a gente, muitas vezes, para curar alguma coisa, a gente precisa estar disposto a tratar aquilo que a gente que está por trás do que a gente quer curar. Então, os pacientes mais proativos, aqueles que estão de prontidão quando vão numa consulta médica, são geralmente aqueles que, desabrocham e vão para uma mudança e daí chegam no resultado mais rápido, né? Então, acho que isso eu achei muito lindo aí no seu depoimento, viu, Dani? Eu queria só falar mais uma coisa, gente. Não é fácil tirar açúcar. Não é fácil. Ainda hoje eu não consegui tirar total, né? Eu tô caminhando. Não é fácil e não é rápido. É demorado. E várias vezes a gente tá lá seguindo e a gente cai um pouquinho, mas se cair, levanta, sabe? Levanta e consegue seguir de novo, que você vai conseguir. Claro, quem que não cai nessa vida? Quem que não cai? Todo mundo cai. Acho que a diferença é quanto tempo cada um fica caído, né? Todo mundo cai, é isso aí. E Iolita, querida, conta aí. Eu quero como é dar que um você tchau, tá? né? Que a Iolita vai conversar agora. Um beijo. Você Doutora Tanita, pode obrigada. ficar aqui também, se você quiser. Eu vou ficar assistindo Então agora. tá bom. Então clica num xizinho aí, gratidão. Deixa eu colocar a nossa estrela aqui, que eu tava pensando em uma aqui, ó. A gente já vai ter duas aqui nessa live. Gratidão, meninas. Viu, Dani? Beijo no coração. Uma delícia te ouvir, viu? Obrigada. E aí, Olita, você que botou, sou prova viva disso. Oi. Quero saber. Boa tarde, doutor. Então, boa tarde. Em primeiro lugar, eu acho importantíssimo uma live desse tipo também, sabe? Porque, claro que é importante ouvir o problema do outro que ainda não teve solução,
mas eu acho que falar também sobre os casos que, apesar de não ter 100% de cura, melhoraram demais, isso também incentiva as pessoas. Parabéns para a Quando é que senhora, você vai me mais uma chamar vez. de você, hein? Então, o meu caso... Quando é que Oi? você vai me chamar de você? Ai, meu Deus. Ah, é verdade. Devemos ter quase a mesma idade e eu ainda chamando de Ah, senhora. meu Deus. Mas conte. Então, doutora, prefiro chamar de doutora porque Fica à a senhora é doutora, né? vontade. Mas vou procurar você. Comigo, o meu caso foi muito parecido com o dela, né? Como você disse, eu estava infeccionada por carboidrato, né? Meu prato era 90% carboidrato e 10% verdura, legumes. Não foi nem um pouco fácil, não foi. Confesso que deixando aos poucos foi bem difícil, mas fui numa nutricionista que me passou uma dieta. Eu não sabia tomar café sem pão, eu não sabia substituir o pão, para mim foi a parte mais difícil. Eu pensava, o que que eu vou comer se eu gosto demais, eu não vou conseguir pela manhã ficar sem pão. Enfim, eu como pão hoje uma vez por semana, justamente por gostar demais. Mas durante toda a minha semana eu faço praticamente a minha dieta é sem carboidrato. E tem muitas opções para substituir, sim, eu é que não sabia disso, né? Eu vou ao banheiro hoje todos os dias com umas pessoas normais, coisa que eu não sabia o que era, sabe? Então, assim, mudei radicalmente a minha vida de uma forma que eu não podia imaginar que pudesse. E jamais ia associar isso ao ouvido, jamais eu faria essa associação. Hoje eu sei que é verdade. Tomava remédio para dormir todos os dias, né? Já estou tirando, tomo a cada 2 dias, 3 dias, porque eu tenho medo de tirar ele radicalmente, né? E o zumbido aumentar. Mas em compensação, quem tomava todos os dias, não tenho mais aquela ansiedade que eu tinha antes também. Já diminui o remédio que eu tomava para ansiedade. Enfim, estou aqui ouvindo o zumbido, mas eu posso viver o resto da minha vida com ele. Eu tenho certeza disso. Que lindo! Devo isso, senhora, a você. Devo isso às lives. No início eu achei que eu fosse enlouquecer, eu tinha certeza que eu ia enlouquecer. Quando comecei a assistir as lives, só no momento em que eu desligava eu já passava a me sentir melhor. Então, devo tudo isso ao seu tratamento, sim. E eu sei hoje o que causa, que aumenta o zumbido, eu sei quais são os gatilhos, então quer dizer que se eu for fazer uso, por exemplo, no dia que eu tomo uma garrafa de vinho, não, né? No dia que eu tomo 2 taças de vinho, eu sei que no outro dia vai aumentar, mas daí é uma escolha minha, né? Então, se eu não quiser que ele não aumente, que eu passe 24 horas ouvindo aquele barulho, basta eu não tomar. Hoje são as minhas escolhas. Mas ele está limiar, ele não aumenta e nem abaixa há muito tempo, de um jeito totalmente suportável. E graças a Deus é isso. Ai, Muito obrigada mesmo. que delícia ouvir isso. Fico muito contente. Então vamos lá pegar algumas coisas bem preciosas do que você falou. Pensa numa escala de 0 a 10 de incômodo. Então, 0 significa o zumbido existe, mas não me incomoda nada. E 10, ele existe e é insuportável. Quanto ele estava te incomodando antes de você fazer essas mudanças e quanto ele passou a te incomodar depois de você fazer essas mudanças. Hoje eu posso dizer que ele está Ótimo. 3. Dificilmente eu escuto durante o dia, né? À noite vai para 4, mas também nada que, né? Assim, à noite era insuportável quando eu desligava tudo. Aliás, eu nem desligava, eu precisava deixar alguma coisa ligada. Hoje eu já apago as luzes e durmo, não me incomoda mais mesmo. E antes era quanto? E Graças antes a era Deus. quanto? 8, com certeza, De era 8. 8 para 3 de dia. Era, Ok, tá aí um exemplo de era um pouquinho a insuportável. mais de 50% de melhora, né? Serve para a gente ver como também faz muito sentido. Cada vez que um paciente me pergunta na primeira consulta, mas você acha que eu vou me curar? Eu nunca sei na primeira consulta. Eu só sei mostrar qual é o caminho. Porque a cura é muito uma questão de você estar no caminho, certo? Mas de quanto você decide andar. E as pessoas que desistem logo nunca chegam no fim do caminho, né? Então, primeira consulta só serve para mostrar o caminho. Então, que precioso
você poder mostrar aqui ao vivo que dá para melhorar 50% e ficar bem. Porque eu sempre falo para as pessoas exatamente antes da gente pensar em curar, que tal a gente pensar em 50% de melhora? Porque tem muita gente que melhora 50% e fala, nossa, para mim isso aqui é suficiente, porque eu achava que só podia ser feliz com 0 de zumbido, e eu vejo que com um pouco de zumbido que eu consigo ignorá-lo, mantê-lo no seu devido lugar, é que nem ter uma dor de cabeça ou outra. Não é 0 dor de cabeça, mas é a dor de cabeça de um jeito que não me incapacita. Então, lindo de morrer, né? De 8 para 3 ou 8 para 4 de noite, a gente já está falando de 50% de melhora ou um pouco mais. Então, fiquem com isso aqui também. A cura é linda, é sonho de consumo, inclusive meu, né? Mas eu sei que eu não tô com essa bola toda de sair curando todo mundo que passa comigo. Agora, mostrar o caminho, ó, o seu é para cá, o seu é para cá, o seu é para cá, por causa de um conjunto de informações que se apresentam na primeira consulta, de conversar, de examinar, ver os exames de audição, de zumbido, de sensibilidade, exames de sangue, exames de imagem, e tudo isso é pecinha de quebra-cabeça, né? Então, isso achei lindo, Iolita, te agradeço já. Agora, vamos que nem a Dani, né? Tinha uma fase ruim e tinha essas questões, que a gente não associa, como você falou, que comer mal, comer gostoso, mas comer de um jeito que não é saudável, pode dar inúmeros sintomas no corpo, inclusive longe do sistema digestivo, como é cérebro e ouvido. E olho. Cérebro, ouvido e olho são alvos de alimentos ruins, tá? Então vamos pensar, você tinha essa parte física, estrutural que você mudou. E eu lembro, né, dessa questão que você deixou também na live muito clara pra gente, né, de um momento ruim que você estava passando. Quando você olha para trás, hoje, e vê essa parte da alimentação e a parte emocional, sabendo que a parte da alimentação você limpou, como é que tá essa parte do emocional hoje, 1 ano e pouco depois? Muito bem, muito melhor. Faço terapia até hoje. Foi fundamental para mim, fundamental, né? Já me conformei, essa é a palavra, já me conformei com a perda da gata, não quero outro, não porque eu estou traumatizada, porque eu tenho medo que ela morra, mas porque eu quero poder viajar tranquila sem ter que me preocupar com quem deixar um bichinho, com quem cuidar, é isso. Sinto muito, mas com certeza isso eu curei na terapia, né? Faço até hoje, é bem clichê o que eu vou falar, mas todo mundo nessa vida tinha que fazer terapia. Nossa, assina embaixo. Poder contar os nossos problemas para alguém que não nos conhece, não me vive, é muito bom. Eu assino embaixo, sendo clichê ou não, né? E daí eu atesto também, porque eu sempre me achei uma mulher forte, guerreira, até eu perder a minha mãe há 24 anos atrás e ainda ganhar esse zumbido, né? Então, eu nunca achei que eu fosse daquelas que precisaria de terapia. E quando eu fui para terapia para aprender a lidar com luto, gente, que libertação, que upgrade! Deixou de existir uma Tania ali e passou a existir outra com muito mais força e segurança. Tanto que na época eu não tinha nenhuma das minhas filhas, né? Hoje que eu tenho duas com 23 e 21 anos agora, né? A minha ideia é assim, na adolescência, eu botei as duas na terapia. Não, vão aprender na adolescência o que eu só aprendi lá com 30 e tralalá, né? Enfim, eu realmente assino embaixo. É a luta que eu estou tentando convencer o meu filho a cumprir. Porque, afinal de contas, tanta gente ainda tem preconceito, né? Como eu cheguei a ter, eu não preciso disso. Mas tem muita gente que fala assim, não, eu não tô tão mal, ou eu não tô louco. E terapia, gente, é só uma questão de você te ajudar a resolver um conflito, seja ele qual for, né? Eu precisava me livrar de um conflito de eu perdi minha mãe, eu queria ficar sozinha, mas eu tinha que
trabalha, lidar com os pacientes que estavam piores do que eu, lidar com os meus irmãos, que eu sou a mais velha, eu me colocava no papel de ter que lidar com os meus irmãos. Gente, que puta conflito! Eu quero ficar em casa, mas eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer a vida como ela era antes da minha mãe falecer. E puta conflito. Gente, como foi apaziguando esse negócio dentro de mim. E como uma morte, já há 24 anos atrás, me fez crescer tanto na terapia, 5 meses de terapia, me fez crescer tanto a ponto de me posicionar perante qualquer morte de outra maneira. Porque em 24 anos eu já perdi outras pessoas. Já perdi outras pessoas. Mas eu precisei tomar na cabeça de uma maneira bem impactante, me mobilizar a ponto de ir para a terapia, vencer uma resistência de ir para a terapia, para ser transformada, para me ensinarem a ressignificar as coisas, para daí falar assim, gente, você ressignifica uma vez só, porque daí é para sempre. É para sempre. É uma vantagem enorme fazer terapia. Só que a gente tem que estar de peito aberto. E a outra parte da história é a gente tem que encontrar alguém com quem a gente tenha empatia, que tenha compaixão com a gente, né? Então, se você está de peito aberto, encontrou um bom profissional, seja ele quem for, cheio de diploma na parede, ou alguém que a sua melhor amiga falou que é boa ou bom e não tem diploma, não é bam, bam, mas é uma pessoa ali da empatia, da compaixão. Pronto! Tem as duas coisas juntas. Aí sim é um processo. Não é mágica, como a Dani falou, não é mágica, mas é completamente lógico e coerente isso que acontece. Então, aconteceu com você, aconteceu comigo, e a gente vai ressignificando as perdas doídas, né? Seja a minha, da minha mãe, você com a sua gata, né? E é isso. A gente tem, independente de quem quer que seja, animal, planta, pessoa, é o nosso sentimento. É ele que é ferido, é magoado, não interessa pelo que ou por quem. E é com isso que a gente tem que aprender a lidar. E no fim, Iolita, também estou fazendo essa introdução, porque como eu falei lá para Dani, o grosso das pessoas chega para mim e fala assim, o zumbido veio porque eu estou numa fase super complexa, né? E daí, como eu expliquei, a gente sai com a lupa procurando tudo, né? Mas dentro dessa questão de estou numa fase doída, existem perdas com muita frequência. Às vezes é a perda da morte, às vezes é a perda de emprego, às vezes é a perda de saúde, às vezes é a perda de um relacionamento, às vezes é a perda de confiança. A gente devia aprender a lidar com perdas na infância, na escola, junto com matemática, português, ciência, história, geografia. A gente devia aprender lá quando a gente é novinho, onde tudo que a gente aprende parece que é natural e vai fazendo sentido. Inclusive médicos deviam aprender a lidar com as perdas muito melhor do que o que a gente lida, porque fica aprendendo só a salvar, 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 salvar a vida até o último momento, e quando perde alguém, a gente se acha o mais incompetente dos mortais. É horrível. Então, fica aqui o que está saindo no fluxo, porque a gente devia mesmo ter muito mais preparo para lidar com as perdas, porque elas são inevitáveis e, no fundo, como você percebeu, a duras penas, como eu percebi, a duras penas, perdas são oportunidades. Nossa, acabei de ver alguém com o mesmo nome que eu, Tani Junger. Meu Deus do céu, olha que coincidência que eu bati o olho aqui. Bem-vinda, Xará. Mas é isso mesmo aí, as pessoas estão batendo palmas, eu fico contente, né? Porque é isso, quanta dor serve para a gente cair e levantar, e fazer upgrade, ao invés de só ficar caída eternamente no chão. Quanta dor que a gente passa serve para transformar alguma coisa, para fazer diferente,
Porque o diferente que assusta pode ser o melhor caminho. O melhor caminho. Tá fazendo sentido tudo isso que eu botei para fora aqui, Yolita? Com certeza, doutora, com certeza. E como a senhora falou, no meu caso, eu já ter tido um problema muito sério anteriormente, né, que eu até comentei na consulta, as pessoas sempre falavam para mim, Yolita, você é guerreira. Nossa, como você é forte. Meu Deus, você é muito guerreira. Era só que as pessoas falavam. Eu acho que eu introduzi isso, né, dentro de mim. Não, eu sou forte. Eu sou guerreira. Eu não posso chorar. Não vai ser que uma gata morreu, por que eu vou chorar agora? Entendeu? Então, foi nesse momento em que eu desabei, que eu percebi que eu não sou forte coisa nenhuma. Eu posso ter a capacidade de lidar com coisas que outras pessoas não teriam, assim como elas podem lidar com coisas que eu sou mais fraca para isso. Mas então foi muito tempo achando que eu era forte, eu não era. Né? Acho que todo mundo uma hora tem que desabar mesmo, tem que chorar, tem que botar para fora o que está trancado, porque é só assim que a gente vai evoluir. Foi maravilhoso. Eu descobri a terapia, eu descobri que eu me alimentava mal, né? Como a senhora, como você mesmo diz, o ouvido teve que gritar para isso. E agora, se o zumbido quiser continuar aqui, ele que fique aqui. Não incomodando. Vou criar, mas não me não incomoda incomodando, né? Exatamente. É isso aí. Eu vejo nos comentários que você posta, você está dizendo, doutora, socorro, eu não aguento mais. Doutora, eu acho que eu vou enlouquecer. Eu me vejo muito nelas no início, porque era assim também. Né? Então, as pessoas precisam entender que vai passar. Né? Não sei de que forma, mas eu acredito que o zumbido nunca permanece do mesmo jeito como ele aparece, porque é a nossa sensação de que a gente vai enlouquecer que deixa ele maior. Né? Então, eu queria poder falar, eu tenho vontade de ir lá em todos os comentários e dizer, não é assim, a gente vai passar por isso, né? Ou vai curar, ou vai se acostumar, mas nunca é do jeito que quando ele aparece, que é desesperador. Assim como foi comigo, eu tenho certeza que vai ser com todo mundo que apareceu há 1 mês, 2 meses, a pessoa acha que vai ficar doido. Não vai, não vai ficar doido, não vai ficar demente. Eu saio denunciando todas essas páginas que eu vejo de zumbido que aparecem no celular da gente, né? Ele sabe tudo que a gente fala. Eu saio denunciando todas essas páginas que falam que o zumbido vai causar demência, que a gente vai ficar louco, que não tem cura, porque eles falam de uma coisa que eles só querem vender, mas que eles não têm nenhum conhecimento. Né? Eu também não tenho o conhecimento para cura, mas eu sei que eu não vou ficar louca por isso e ninguém vai ficar louco por causa disso. Perfeito! Muito obrigada. De novo. Ô, mulher que está empoderada, que gostoso ouvir você. Eu só vou fazer, apesar de eu concordar com você, eu vou fazer uma adaptação naquilo que você falou de eu achava que eu era forte, mas eu descobri que eu não sou. Né? Eu achava que era mulher guerreira, as pessoas falavam isso para mim, etc. Esse é um lado que eu tenho muito, né? Também sempre tive. E eu continuo achando que eu sou mulher guerreira, que eu sou forte para muita coisa, mas eu vou te recomendar, para todo mundo, assistir um TED Talk que tem da Brené Brown, né? Que é a força da vulnerabilidade. É lindo, é emocionante. Essa mulher fala muito, muito, muito bem, né? Então, todas nós que somos mulheres guerreiras... Eu vou anotar depois. Você falou alguma coisa? Tá. Eu vou anotar depois. Todas nós que somos mulheres guerreiras, fortes, não somos fortes e guerreiras todos os minutos. Todas nós temos o lado vulnerável. Todas nós. E, às vezes, a gente se depara com ele. O que muitas vezes a gente faz é esconder o lado vulnerável. Não, né? Ou conscientemente ou inconscientemente, a gente não quer olhar. Mas a vulnerabilidade de você assumir o seu lado vulnerável, como eu venho fazendo desde que a gente está fazendo live aqui, todo domingo, há, sei lá, 3 anos e meio, desde o começo da pandemia, vira e mexe eu falo das minhas vulnerabilidades. E a hora que eu olho para elas, além de eu olhar me olhar como todo, porque eu sou guerreiro, eu sou forte, e eu também sou vulnerável.
E é incrível como quando você assume a sua vulnerabilidade, você fica mais forte para você e é incrível ao cubo o quanto você conecta melhor com as pessoas depois que assume a vulnerabilidade do que quando eles só te olham como mulher guerreira, que às vezes eles têm uma distância de você. Então, é a força da vulnerabilidade. Você assumir é benéfico para você primeiro, você com você, e é benéfico porque você conecta com muito mais pessoas que já passaram por isso ou que acabam sendo empáticas com você, né? Então, ou conectam porque você vai ajudar, ou elas estão no ponto de te ajudar justamente porque já passaram por isso. Então, eu recomendo hoje para toda mulher guerreira aqui que nos assiste, que sim, olhe para as vulnerabilidades sem achar eu não sou forte, eu não sou como eu achava que eu era. Não, eu tenho tudo. Eu continuo sendo mulher guerreira. Veja se faz sentido para você. Não é perder a força, é olhar o outro lado. Sim, mesmo. Tá? Então, É verdade. vulnerabilidade não é fraqueza. Não é fraqueza, tá? Então, é isso. E a força, que nem... Sabe quando aquela brincadeira que falam que um homem que não é homossexual, não se coloca como homossexual, tem que ser muito cabeça feita para usar uma roupa cor-de-rosa, uma camisa cor-de-rosa, como muita gente fala. Então, por quê? Porque quando você olha, as pessoas julgam. Então, um homem que não se coloca como homossexual tem que ser muito ele mesmo, muito assumidamente, muito seguro de si, para falar assim, gente, eu vou usar a cor que eu quiser, porque todas as cores fazem parte da minha paleta. Eu posso usar tudo, eu não preciso eu não preciso mudar de perfil na minha opinião ou na dos outros. Julguem o que vocês quiserem. Então, se alguém te julgar fraca, fazendo analogia, se alguém julgar você fraca porque você não aguentou X, Y, Z, você tem todos os estados emocionais dentro de você. Cada um vai ver de um jeito. O que é importante é você ter a segurança que sim, continua sendo mulher guerreira com a força agora da vulnerabilidade. Veja se fez sentido. Ok, gente? Total E sentido. vamos cutucar esse povo aqui. Vamos cutucar esse povo aqui, que já está na hora da gente se despedir. Deixa eu ver aqui como a senhora é sábia. Sou sábia não, amiga. Sou sábia não. Só sai aqui da minha boca. Eu tô de instrumento. Como se consegue viver com zumbido e hiperacusia? Adquirir fonofobia. Tenho medo de viajar agora. Muita coisa, uma pergunta só. Como se consegue viver? Se consegue viver do mesmo jeito que se consegue viver com enxaqueca, com dor nas costas, com dor no pescoço. Então, cada um percebe de um jeito e valoriza de um jeito. Medo de viajar agora. Não entendi exatamente por que esse medo, né? Dá para viajar com zumbido, com hiperacusia ou com fonofobia. Entendo ela, pois minha gata morreu há 3 anos e meio. Sofri e nunca mais tive outro animal. Com certeza, quem que nunca passou por isso e falou, ó, não quero, né? Não quero mais. Ó que o povo elogiando a gente, ó, Iolita, perfeitas, maravilhosas, com certeza. Fica louco quem não se ajuda, com certeza, empatia, compaixão. Eu acredito em tudo isso. Eu tirei da minha vida há muito tempo os carboidratos e o açúcar. Foi a melhor coisa que eu fiz. Tive colesterol alto e diabetes já tipo 2. Estava sobrecarregada de trabalho. A Tani Junger, minha xará aqui, obrigada pela validada aqui, né? Muito legal. Ah, também o nome que eu falei eu vou escrever Brené Brown. Peraí, deixa eu botar aqui, ó. Brené Brown. É um TED Talk maravilhoso, tá? Vou botar aqui, ó. Vou liberar um TED Talk no YouTube, vocês vão ver. TED Talk, pronto. Estou soltando aqui. Parabéns pela live. Isso.
Gratidão por tudo. Que bom que vocês gostaram. Então, a gente teve hoje, na última semana do 18º Novembro Laranja, a gente teve 2 estrelas, gente. Falo, nossa, a nossa estrela desse grupo de apoio brilha muito, viu? Porque eu quero agradecer aqui de novo a Iolita, que já falou pra gente lindamente, né, no ano passado, por você estar se voluntariando, tudo no fluxo. Ah, eu adoro o fluxo, adoro. Quando a gente conecta com coisas boas, né, com essa coisa do amor, com essa coisa da paz, é tanta coisa gostosa que aparece na nossa vida que a gente só tem que treinar esse sentimento que é poderosérrimo, que é a gratidão. Nossa Senhora, como gratidão consegue mexer aqui na dopamina, que é esse neurotransmissor que dá prazer e recompensa pelo estado que a gente se coloca. Tá bom, querida? Então, eu te agradeço do fundão do coração essa surpresa maravilhosa que você fez para mim, primeiro, né? Para mim, que delícia. E para todos nós aqui que estamos no grupo, tá bom? Fica bem, cada vez melhor. Mulher guerreira com a força da vulnerabilidade. Obrigada. Tá bom? Tá bem, vou ler sim. É isso aí. E para todo mundo que ficou com a gente até agora, agradeço um monte também de coração, meu coração laranja aqui, ó. Nessa última semana de novembro aqui, tá pulsando muito mais forte pela sensação, assim, de missão quase cumprida. O salto que o Novembro Laranja deu esse ano, com a ajuda de muita gente, inclusive muitos de vocês, foi fenomenal para eu assistir. Foi, assim, uma paz no meu coração, tá bom? Então, um beijo para cada um de vocês, bom resto de domingo, ótima semana e a gente se vê no domingo de novo, na mesma bate-hora, tá bom, queridos? Tchau, tchau, gente. Tchau, Iolita. Até mais, viu?